Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, desta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Estamos iniciando o nosso programa de número 871. E o destaque do programa de hoje é o governo pagando para privatizar. É isso. O governo vai distribuir milhões para privatizar uma usina. Você vai saber detalhes daqui a pouquinho no nosso programa. Bom, atividade importantíssima do dia de hoje, a esquerda se mobilizando em defesa de Cuba, da Revolução Cubana, atos no consulados, atos internacionais em apoio a Cuba, contra os ataques imperialistas e contra o bloqueio criminoso levado adiante pelo imperialismo norte-americano e por todas as potências mundiais. Bom, nós vamos destacar também na pauta do nosso programa as atrapalhadas declarações do ministro Pinóquio da Economia, o Guedes, dizendo que o Brasil está crescendo acima da média. Precisa ver qual é a média, quais são os números da média que ele usou para calcular, e o Bolsonaro dizendo que a Amazônia não pega fogo. Gente, tudo isso que nós temos visto aí de devastação ambiental deve ser um delírio nosso, né? Mas, segundo o Bolsonaro, lá em declarações no exterior, a floresta não pega fogo porque ela é úmida. Bom, e, por sua vez, no destaque no cenário internacional, Lula, aplaudido de pé pelos deputados do Parlamento Europeu, e nós vamos comentar aqui, vamos falar também da campanha lançada pelos Correios sobre a campanha do Papai Noel. Será que é Papai Noel para os trabalhadores dos Correios ou Papai Noel para quem? A campanha demagógica dos Correios, nós vamos falar disso daí. Destaque internacional também, as eleições, o resultado das eleições da Argentina, e uma sublegenda do PSOL que resolveu fazer a política defendida aí por toda uma ala do partido, que é lançar um candidato à presidência da República para disputar, para dividir a esquerda. Se você quiser saber quem é o candidato, qual é a sublegenda do PSOL, fique por aí, acompanhe o nosso programa, e essas e outras notícias você vai acompanhar aqui, sendo comentadas por mim e pelo companheiro Davi, diretamente do Rio de Janeiro, que hoje divide a tribuna aqui comigo do Resumo do Dia. Boa noite, Davi. Boa noite, Toninho. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, o programa da Causa Operária TV. Aproveito aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal, torne-se membro, ajude a desenvolver essa imprensa operária, revolucionária e independente. Bom, Toninho, hoje nós temos muitas notícias, né? E nós tivemos aí um ato aí em solidariedade ao povo cubano. Como é que foi em São Paulo, Toninho? Nós vamos mostrar imagens aqui, o ato foi bom, nós vamos falar das atividades, e daqui a pouquinho vamos deixar o pessoal curioso, vai ter vídeo aqui para mostrar imagens do ato, e vamos comentar a situação, porque teve gente, né, teve partido que se diz de esquerda, que apoiou a campanha do imperialismo norte-americano, do governo Biden, contra Cuba. Então, nós vamos mostrar aqui também os dirigentes desse partido fazendo uma campanha vergonhosa, né, uma desonra para a esquerda, e gente que fala ainda que se diz trotskista, né, apoiando a campanha imperialista contra Cuba. Bom, vocês estão vendo aí, a produção colocou aí, eu aproveito para fazer um chamado importante a todos vocês que estão nos assistindo, né, para se tornarem membros do nosso canal. Então, você tem aí na sua telinha os vários planos que você pode optar, clicando embaixo aqui da telinha no nosso site, no nosso canal no YouTube, você clica em Seja Membro, né, nesse retângulozinho azul abaixo da tela, e você escolhe o plano bronze, que você paga R$ 7,99 por mês, até o plano Rubi, R$ 199 por mês, para contribuir para fortalecer essa imprensa revolucionária que é a Causa Operária TV. Então, você pode fazer que nem a companheira Célia Lame, né, que se tornou membro bronze, seja muito bem-vinda, né, e dando bom exemplo aqui para o pessoal no nosso canal. Então, um abração para a companheira Célia, e eu convido vocês a seguir o bom exemplo dela e tornar-se membro do nosso canal. Sendo membro ou não,
você pode dar a sua contribuição instantânea, como já fizeram aqui a Cecília Maria e o Jesus Era Humano, contribuindo com a gente, mandando aí o seu super sticker, essas figurinhas simpáticas, ou o seu super chat, também com a mensagem, com o recado que você quiser mandar aqui. Você manda a sua contribuição, a gente transmite o seu recado. O Peter também já contribuindo com a gente nesse começo de programa, mandando aí a sua figurinha simpática. Então, a gente agradece ao pessoal contribuindo e a todo mundo que está participando. A gente manda um salve inicial para algumas pessoas, que a audiência já está crescendo, e pede a vocês que compartilhem. Chamem o pessoal, esparramem aí o link da Causa Operária TV, aqui do Resumo do Dia, né? Mande aí para todas as redes sociais. Então, eu saúdo aqui alguns colegas que já estão conosco, membros do nosso canal, o Duarte, a Cecília Maria, o Lino Alves, Jesus Era Humano, esse pessoal todo que está de verde aí é membro do canal, né? Contribui regularmente, está participando conosco. O Peter, a Luísa Maranhão, o Peter pediu para dar os parabéns, então acho que é aniversário dele hoje. Ah, não, tá beleza. Ele tá se pedindo para a gente parabenizar ele, eu vou parabenizá-lo, porque ele achou a ficha de filiação do PCO no site do TRE. Beleza, seja bem-vindo aí ao partido, você pode se filiar entrando também no nosso site, no pco.org.br, ou entrando em contato conosco. Um abraço também para o Lino Alves, direto lá do Juazeiro, para a companheira Rosângela Barbosa de Oliveira, para Ana Matos e para todo mundo que está por aqui, além dos membros, também as pessoas que estão chegando por aqui, e fiquem à vontade para tornarem-se membros também do nosso canal. Bom, nós vamos para a nossa pauta e você acompanha, vai mandando aí também o seu recado aqui no nosso chat, e eu vou já passar a palavra para o companheiro Davi, para ele contar para a gente um dos principais destaques aí da nossa programação, que é essa história de que o Brasil vai pagar para canadenses privatizarem uma empresa de xisto. Como é que é isso, Davi? Então, Toninho, é um verdadeiro negócio da China, né? A Petrobras é loteada pelos golpistas, vai entregar, na verdade, né, a política de venda, né, da empresa, que é uma política que já vem sendo encabeçada aí pelos golpistas e pela direita, né, de entrega das nossas empresas, das nossas estatais, né? E ela vai vender, a Petrobras vai vender a única empresa que explora xisto no país. Né? E a Petrobras anunciou a venda da Six, que é o nome da empresa, que é da subsidiária, por 178,8 milhões. Mas veja bem, Toninho, ela vai ter que pagar 540 milhões de royalties, ou seja, a Petrobras vai ter que, na verdade, pagar 361 milhões para essa empresa, né, que é FM Resource, para ela levar, aí praticamente levando a Petrobras ainda uma boa parte, aí, uns 360 milhões. Né? É uma política completamente de terra arrasada, né? Uma política de entrega, não só de entrega, mas está pagando para essa empresa imperialista, né? Empresa canadense, para ela levar aí um patrimônio fundamental, né? Um patrimônio aí da população brasileira que cumpre um papel fundamental não só na economia, mas até do ponto de vista estratégico no país. Ok, você veja aí, como destacou o Davi, a política de venda pátria, né? Política de entreguistas, entregar a usina importantíssima, e, como o Davi destacou, a única empresa, né, na produção de xisto no país. E é um negócio que você não é nem de mãe para filho, né? Já é uma política de liquidação, né? A empresa que levar vai pagar pela empresa menos do que vai receber de royalties do governo brasileiro. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos destacar um dos responsáveis por essa política econômica desastrosa, né, junto com toda a direita golpista, o ministro Paulo Guedes destacou em Dubai, fazendo discursos aí na viagem que está sendo realizada pela equipe presidencial, que, contrariando, inclusive, dados e projeções do mercado financeiro, do Fundo Monetário Internacional, ele afirmou que
o Brasil cresce acima da média mundial, né? E ainda disse que o suposto bom desempenho se deve ao presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras do Guedes, o Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo acima da média mundial. Ele fez essas declarações na abertura do Fórum Invest in Brasil, evento que é parte, né, do calendário da viagem oficial da comitiva presidencial no Oriente Médio. Bom, aquela. Não chega a ser uma novidade, né, o hábito dos políticos, dos governantes da direita, de mentirem adoidado, né? Eu vejo até muita gente na imprensa golpista cinicamente apresentar um ar de espanto, né, diante das mentiras, das declarações estapafúrdias, né, feitas aí pelos dirigentes do governo, mas é o hábito, é o modus operandi da política burguesa, né? E o ministro Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, em plena campanha eleitoral, obviamente eles não iam no exterior fazer declaração de que a coisa aqui está para lá de Marrakech, né? De que a situação, o Brasil está batendo recorde de fome, recorde de desemprego, né? Que a crise está levando, inclusive, os bancos a preverem aí, fazerem todo tipo de redução das previsões de crescimento do país, né? A perspectiva inflacionária é cada vez maior, estimulada pela própria política do governo, mas, digamos assim, que aqui nós não vamos se espantar, né? O hábito de mentir, o hábito de fazer campanha com dados falsos, né? É próprio da política burguesa. Nesse sentido, não só o Guedes, mas o governo Bolsonaro, ele vem se especializando em melhorar a capacidade de cinismo, né? De mentir comumente todo político da burguesia, né? Todo político inimigo do povo. Bom, prova disso é as declarações do Bolsonaro sobre a Amazônia, feitas também no exterior, que o Davi vai contar para vocês. O que disse o Bolsonaro, Davi? Ipsiliteris. Vamos ver. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Está exatamente igual quando foi descoberta no ano de 1500. Ou seja, o Bolsonaro ele é um verdadeiro cara de pau. Não, parece que não há um avanço aí do latifúndio, uma expropriação das terras indígenas. Parece que o Brasil realmente é um retrato, né, do Brasil aí descoberto em 1500, né? Então, a gente tem observado aí que o governo ele tá se especializando em cinismo, né? Então, o governo Bolsonaro, ele nada mais é do que uma verdadeira farsa, né? Mas isso está tudo ligado com a própria eleição do Bolsonaro, né? Foi uma verdadeira fraude, né? Então, um governo que se elege aí através de uma fraude, ele só consegue se manter através da mentira. E essa mentira ela é defendida e propagada aí pela imprensa golpista, né? Como o companheiro Toninho colocou anteriormente, sobre a mentira dele, do Guedes, sobre a economia, a imprensa golpista, ela, além de expor essa façanha do Bolsonaro, essa mentira da equipe dele, do Guedes, ela colocou que, vou até citar aqui, voltando um pouquinho, que eu achei muito importante. Apesar de ter prometido grandes reformas, o governo Bolsonaro só conseguiu aprovar uma, a reforma da Previdência, ainda no primeiro ano de governo. Depois encaminhou propostas como a reforma tributária e administrativa que estão paralisadas no Congresso. Ou seja, parece que a imprensa golpista ela sabe o caminho que o Bolsonaro, ou seja, o caminho que o Bolsonaro deve tomar para acabar de matar o povo de fome e como se o problema fosse resolvido dessa forma, né? Nós sabemos aí que essas reformas elas são um profundo ataque aos trabalhadores, né? A gente vê que a imprensa golpista ela não só faz chacota com o Bolsonaro, mas como da linha do governo que ele deveria seguir. É isso. E, como a gente destacou, o hábito da mentira ele é inerente, né, à política burguesa, né? Veja que, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, né, ex-vice do Witzel, do homem do tiro na cabecinha,
agora se apresenta como um democrata. Tem gente até do PT, né, defendendo aí uma chapa com Cláudio Castro, o dirigente do PT, o vice-presidente, o Quaquá. Bom, em São Paulo, a gente tem o governador de São Paulo, o estado que tem mais mortes na pandemia no país, quase 160 mil mortos, se apresentando como um verdadeiro milagreiro, o homem da vacina, né, depois de deixar aí a população do estado mais rico do país à mercê, e por aí vai. Né? Não falta no país charlatão político, né? Gente procurando falar mentira. Nesse sentido, o que fazem com o Bolsonaro é uma injustiça, né? Atribuir só a ele o dom da mentira, né? Do charlatanismo. Ele está se transformando, eu achei boa a expressão do Davi, num verdadeiro cara de pau, né? Que não só fala loucuras, mas mente com a maior desfaçatez, como mentem todos os políticos da burguesia no Brasil e no mundo todo. Bom, antes de seguir aqui de seguir na pauta, agradecer aí a participação do pessoal no nosso chat, pedir a você que, né, reiterar aí o convite para você mandar aí o seu superchat, pode ser qualquer valor, né, pequenininho que seja, você pode se inscrever como membro do nosso canal durante o programa e também contribuir com a gente. Você manda um chat aí de R$1, de R$2, de 1 milhão, ou quer dizer, de qualquer valor que você contribuir, o valor vai ser bem-vindo, porque para a Causa Operária TV, aqui não tem anúncio, não tem propaganda capitalista, não tem financiamento de ONG, né, ligado aos órgãos de campanhas golpistas dos Estados Unidos, como certos setores da esquerda. Aqui a gente depende da sua contribuição. Então a gente agradece aí ao LC29 e ao Sou Eu, né, pela contribuição, pelo Super Stick, e pede a você que siga o bom exemplo e mande aí a sua contribuição. Mandar um salve para a companheira Nilza Ramos, nossa companheira petista, lá do litoral paranaense, do Pontal do Paraná. Um abraço forte para ela, que está participando conosco aqui, como faz costumeiramente. Opa, eu já ia agradecer a todos vocês aí pela participação e pedir que vocês sigam aí, então, um bom exemplo do pessoal e contribuam aqui com a gente. Bom, na nossa pauta agora, enquanto o Bolsonaro, num certo sentido, é ridicularizado, né, logicamente que ele fala para um público dele, inclusive em escala internacional, né, que acaba, digamos assim, replicando e considerando como uma arma contra a esquerda, né, contra as organizações de trabalhadores, as mentiras, porque na realidade é gente também, se a gente olhar em escala internacional, que não quer nenhuma política, por exemplo, nenhuma política ambiental, né, que está de olho na devastação ambiental no Brasil e no mundo todo como parte dos seus interesses econômicos, né, e como parte da luta também contra o povo brasileiro, o povo latino-americano. Bom, então, enquanto o Bolsonaro vai nessa onda, o Lula, né, também, o Lula está em viagem pela Europa e depois de ter se reunido aí nos últimos dias com vários dirigentes da social-democracia alemã, lideranças do Parlamento Europeu, hoje ele discursou no Parlamento Europeu, né, e foi aplaudido aí de pé pelos deputados do Parlamento Europeu. Procurou fazer um destacamento. O Lula não só está fazendo uma pregação em torno, obviamente, do futuro, de um possível governo do PT e dele mesmo, mas procurou passar aquela mensagem que é mais ou menos tradicional de otimismo do Lula, de vender uma imagem não baseada em loucura, mas numa posição costumeiramente otimista diante da situação, de apresentar. Então, Lula declarou frase do Lula, acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível e outro mundo é possível, porque num passado muito recente fomos capazes de construí-lo. Né? O Lula, obviamente, exagerando, né? Como se a situação tivesse, em algum momento, ter sido tão positiva como ele, mas procurando vender um certo otimismo em relação às perspectivas futuras
e agrupar, através das relações internacionais, aí, apoios, né, que, sem dúvida nenhuma, são importantes como parte da disputa política que o próprio Lula e o PT estão colocados aí diante da próxima etapa, mas que, sem dúvida alguma, né, infelizmente, não são um fator decisivo, né, porque aqui tem toda uma armação golpista contra a candidatura Lula, né, todo um conjunto de articulações que mostram claramente que a burguesia não está nem pensando em entregar os pontos, né, e não, a eleição não vai ser um seio, pelo contrário, vai ser uma guerra muito feia, muito absurda, e por isso, inclusive, a própria crise no interior da burguesia ela vem se acentuando. Né? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem crise, enquanto o Bolsonaro faz discurso, tem crise aqui até com a filiação partidária dele. Nós vamos daqui a pouco entrar nesse tema. Nós destacamos aí a disputa renhida que existe nesse momento no interior, por exemplo, do PSDB, né, para a indicação do pré-candidato, do candidato do partido, e a própria disputa para ver quem vai ser o elemento, né, da direita que a burguesia vai procurar apresentar como um candidato da terceira via. Logicamente que toda essa disputa tem a ver com o fato de que a burguesia está buscando aí, de maneira desesperada, né, na mesma intensidade como a crise se aprofunda, buscar aí um caminho de enfrentamento para enfrentar e tentar derrotar Lula, né, e todo o povo brasileiro. Diante do que, obviamente, a arma fundamental é a mobilização dos trabalhadores. Por isso eu queria até destacar, já vinculando esse ponto, a partir de amanhã nós vamos estar fazendo a divulgação do manifesto, da carta aprovada pela Plenária Nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, realizada na semana passada, né, convocando aí a mobilização do conjunto da esquerda, chamando a esquerda a apoiar incondicionalmente, quer dizer, sem impor condições, a única candidatura capaz de unir a esquerda e derrotar a direita, né, derrotar o Bolsonaro e derrotar todos os senhores da direita, que é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a partir de amanhã, né, os grupos, as comissões aí, encarregadas pela plenária finalizaram a elaboração desses e de outros documentos, como o programa, e nós vamos apresentar aí para todo o país, inclusive já nos próximos atos do dia 20, né, essa declaração chamando a mobilização a não entregar, não deixar entregar o comando da situação política para a direita. Daqui a pouquinho a gente volta a esse tema. Bom, porque agora eu vou passar para o companheiro Davi para comentar um tema interessante. O Correio está lançando aí uma campanha demagógica que é feita todo ano, que é a campanha do Papai Noel dos Correios. Né? Tem gente que já conhece, tem gente que não. O Davi vai contar detalhes e vai explicar para a gente se o Papai Noel é para dar algum presente para os trabalhadores dos Correios, que estão aí preocupados, né, com a privatização dos Correios e com a situação de ataque que eles vêm sofrendo aí na empresa. Com você, Davi. Como o companheiro Toninho disse, é uma campanha inteiramente demagógica, né? Adote uma criança em situação de vulnerabilidade social. Né? A pessoa manda uma carta ou nas agências de Correios, ou então online, onde ela adota uma criança e manda um presente, né, para essas crianças que realmente estão em vulnerabilidade social, mas que nós sabemos muito bem, não está nos planos dos golpistas atender a essas crianças. Né? Se nós formos pegar aí o ministro Pinóquio, o Guedes, ele mente, mas quando se trata dos Correios, ele fala sério, ele é louco para privatizar os Correios, e os funcionários dos Correios, dos trabalhadores, até hoje não têm recebido presente nenhum. O único presente que eles têm recebido é um presente da direita golpista, né, que tem reduzido os direitos dos trabalhadores, né, perseguições, redução de direitos, como, por exemplo, licença maternidade, adicional noturno. E existe toda uma campanha golpista, né, por trás de toda essa demagogia, que, na verdade, os golpistas não se importam com as crianças e também não se importam com os trabalhadores, que é, na verdade, o sucateamento da empresa pública, dos Correios, e a privatização, né, para entregar aos grandes monopólios dos países imperialistas, aí, que já estão na fila
para abocanhar esse grande bolo aí, que é os nossos Correios. Então, para os trabalhadores, nada de presente, né? Apenas demissões, restrições de direitos, e o ministro Pinocchio, quando se trata de privatização, ele fala a verdade, ele fala sério, e como nós sabemos aí, nós temos aí na presidência dos Correios um general, né, o Floriano Peixoto, que é um general golpista, né, que foi colocado aí para fortalecer aí a política neoliberal de entrega do patrimônio nacional, e isso faz parte de todo o desmembramento aí do golpe, né, que é entregar os Correios, a Petrobras, e, na verdade, não há nenhum interesse aí em atender as crianças carentes. Não se trata, tudo isso é uma pura demagogia. Interessante o Davi e a nossa audiência, né? Porque enquanto a gente aqui discute seriamente, né, tem robô, gente desprovida de cérebro, que vem aqui no chat. O Davi apresentou aqui a notícia no começo do programa, a empresa canadense sendo contemplada, é uma espécie de bilhete, né, que ela vai pagar 100 e poucos milhões por uma empresa e vai receber do governo mais de 500 milhões de royalties. Aí vem aqui uma pessoa, né, um louco direitista, dizer que o que bom são as empresas privadas, porque as empresas estatais não funcionam. Né? Ele deve ser sócio, vai ver que ele é sócio da empresa de xisto, né? Gente desprovida de sério, está no lugar errado, né? Porque aqui o nosso chat é uma área de pessoas que pensam, que raciocinam sobre as notícias, não repetem frases sem sentidos. Né? Mas está mostrando aí a preocupação da direita, né, em ver o que se fala no nosso canal. Quem sabe o pessoal aprende alguma coisa. Bom, vamos em frente na pauta para destacar. Toninho, Oi, pode falar, Davi. perdão, companheiro, só para lembrar que você falou um fato interessante. Você vê que essas amebas que transitam aí no nosso chat, eles não conhecem nem a história dos Correios, né? Porque os Correios já foram considerados a melhor empresa do mundo para se trabalhar e de serviço. Inclusive, várias empresas que fornecem o mesmo serviço mundo afora copiaram a forma de trabalho dos nossos Correios. Só que no processo de privatização e de entrega das empresas, há sempre aquele sucateamento, né, com aquele apoio da imprensa golpista para falar, tá vendo? A empresa pública não funciona. Aí cria-se toda uma imagem negativa da empresa e o governo rifa, né? Quando não dá, né, Toninho? No caso da Petrobras, que está dando essa empresa aí exploradora de xisto, ela vende assim a preço de banana, como fez o Fernando Henrique Cardoso, né? Que vendeu a Vale, e a Vale foi, em 3 meses de lucro, ela pagou a própria venda dela. Ou seja, esse pessoal aí que transita no nosso chat de direita não tem nem noção do que representa a empresa dos Correios. Beleza. E já que você levantou o assunto importante, até destaco, né, que a falência, né, um exemplo importante da privatização é a falência da empresa postal argentina, né, que foi privatizada, o serviço foi destruído, né, e a empresa, depois de quase 20 anos de abertura do processo de recuperação, ela foi decretada a falência do Correio Argentino S.A., né, que pertencia à Socma, uma empresa justamente do neoliberal idiota, né, do Maurício Macri, ex-presidente da Argentina. Não dá para dizer que era o Bolsonaro, seria o Dória, né, lá da Argentina, que foi presidente da Argentina e está querendo voltar ao governo. É um exemplo do sucesso, né, da iniciativa privada. Bom, seguindo na nossa pauta, porque para enfrentar essa situação, né, é preciso mobilizar os trabalhadores, né, é preciso colocar os trabalhadores nas ruas, inclusive dos Correios, das demais estatais, né, para, através da luta, da greve, da ocupação dos prédios públicos ameaçados de entrega, né, pelos verdadeiros vendilhões da pátria, que são aí o governo entreguista do Bolsonaro e toda a direita, é preciso a mobilização. Bom, e o que a direita mais teme é justamente isso. E hoje a imprensa começou a jogar
apareceu no Estadão e em outros jornais, né, que o movimento Fora Bolsonaro, né, o movimento erguido, organizado pela esquerda, que levou centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, se a gente computar aí os vários atos realizados desde maio até o começo de outubro, né, foram milhões de pessoas que foram às ruas, mobilizados pela esquerda, mobilizados pelas organizações de luta dos trabalhadores, né, pela CUT, pelos partidos de esquerda como o PT, o PCO, o PCdoB, o PSOL, né, setores que mobilizaram, uns mais, outros menos. Então, esse movimento, a direita, a gente vem denunciando muito claramente a intenção da direita de bloquear a mobilização, porque a direita odeia que o povo se manifeste. Né? Povo, para a direita, é escravo que tem que trabalhar, né? E de preferência de graça, sem carteira assinada, passar fome e entregar tudo aí nas mãos do grande capital internacional, como a gente vê aí no caso que estão querendo fazer com os Correios e que fizeram aí com a Six, né? A empresa que nós destacamos aqui no começo do programa. Pois bem, qual é o plano agora? A campanha é de que a campanha Fora Bolsonaro está sem fôlego, né, e que só deve voltar às ruas no início de 2022, repaginada. E qual é a ideia que a direita... Veja que já apareceu aí num dos órgãos mais importantes da direita, que é o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Lá na coluna do Estadão de hoje, eles destacam que setores desse movimento, setores que defendem a frente ampla com a direita golpista, estão analisando o calendário, né, para atrair as entidades estudantis, entenda-se aqui, é o PCdoB, né, que dirige as entidades estudantis, para apresentar um movimento sobre uma nova roupagem, com a ajuda de setores da direita e da burguesia, a começar pelo próprio Estadão, que é trazer à tona, ressuscitar, tirar do cemitério o movimento Ele Não. Né? Ele Não, só para a gente lembrar, é o movimento que, em 2018, procurou dar legitimidade à eleição, né? Porque, só para lembrar, em 2018, a direita retirou da disputa, né, o candidato que o povo queria votar, o ex-presidente Lula. E para dar uma aparência de legalidade às eleições e procurar empurrar, né, um candidato da direita, que na época o favorito era o Alckmin, mas tinha outros pretendentes, como o Ciro Gomes, que está aí na tela, que inclusive está aí o lema já adotado por ele em 2018, que até os materiais devem estar prontos, né? O Ciro Abutre, né? Que o Ele Não, Ciro sim, Ele Não, Dória sim, Ele Não, Moro sim. Né? É a campanha que a direita vem fazendo o seguinte, de que o Bolsonaro é a pior coisa do mundo, mas existem outras opções, né, da direita golpista, como vocês viram aí os candidatos que estão disputando a prévia do PSDB, o próprio Moro já está aí, ó. Ele sim, né? Quer dizer, o Ele Não é a campanha direitista, né? E é a tentativa muito clara, fica evidente aquilo que que foi debatido na plenária Fora Bolsonaro, de que todas as manobras para conter o movimento Fora Bolsonaro é para abrir caminho para uma articulação da direita, que é fazer a campanha do Ele Não. Né? Como se o problema do mundo o único problema do mundo seria a gente se livrar do Bolsonaro, né? Pouco se importando o que viria no lugar dele. Quando é evidente que isso aí nem de longe é verdade, né? Porque há todo um setor da burguesia, setores mais poderosos, inclusive da burguesia, da direita tradicional, que querem se livrar do Bolsonaro, né? São sinais evidentes também do desgaste do Bolsonaro junto a setores internacionais, a setores do imperialismo. É claro que se essa direita não tiver outra opção, não tiver jeito, vai de Bolsonaro, como eles fizeram em 2022. Mas que o Ele Não é a tentativa, né, dessa direita, junto com o apoio dos setores da esquerda, como a gente já começa a ver aí a mãozinha suja do PCdoB, né, quando se fala de entidades estudantis
né, de tentar manipular os estudantes, né, e manipular outros setores para rachar o movimento da esquerda e construir um movimento, né, que não seria favorável à vitória da esquerda. E para ser favorável à vitória da esquerda, vamos ter claro, o movimento tem que levantar que, fora Bolsonaro, é Lula presidente, né? Mas seria um movimento para colocar em evidência, destacar figuras tão odiosas, né, ou tão inimigas do povo, ou até mais, né, do que o Bolsonaro, como é o caso em primeiro lugar, do ex-governador de São Paulo, Dória, mas é o caso também do Ciro Abutre, né, é o caso do Moro, é o caso de toda essa escória que, em 2018, endossou o golpe, né, das mais diversas formas, e, direta ou indiretamente, apoiaram a eleição do Bolsonaro, né, são os pais do Bolsonaro e estão querendo repetir a dose, né? Então, ele não o cacete, né? A gente quer um movimento de luta por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Lula presidente é a única alternativa que realmente interessa aos trabalhadores diante da situação. O nosso problema não é só Bolsonaro fora, não é ele não. O problema é ele sim, Lula, né? O candidato da luta dos trabalhadores, o candidato que serve à causa da luta por um governo dos trabalhadores e da cidade do campo. Bom, mas essa situação ela está abrindo crise, essa pressão da direita vem abrindo uma crise, inclusive em setores aí que apoiam o bolsonarismo. E estava para ser anunciado agora no próximo dia 22 a filiação do Bolsonaro ao PL, né? E apareceu uma crise. Parece aí que lá de Dubai, né, a imprensa, setores da direita anunciaram que a crise foi braba, né? E parece que a filiação do Bolsonaro subiu no telhado, para usar aquela expressão que o pessoal usa para se referir quando a vaca está indo para o brejo, mas o pessoal não quer falar diretamente. Mas eu vou passar para o companheiro Davi, ele vai comentar aí o que aconteceu, porque a pressão da burguesia é tão grande que parece que tem problema na filiação do Bolsonaro a um partido que é um partido bem ligado aí ao Bolsonaro, mas tem uma crise em torno disso daí. Conta para os nossos amigos aí, Davi. A crise está grande, Toninho, é verdade. O presidente do PL, né, o Valdemar da Costa Neto, perdeu aí a esportiva e mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar, né? Acho que ele andou vendo algumas manifestações, alguns programas nossos do PCO, onde a gente mostra a população mandando o Bolsonaro tomar naquele lugar e resolveu mandar tomar também, né? Mas, ao que tudo indica, houve uma troca intensa de mensagens entre os dois, né? Como você falou, estava marcada aí para selar a filiação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, como político burguês, ele pinga de partido em partido, né? Para ver quem que aceita e coloca adiante os planos da direita golpista, né? Mas depois dessa intensa troca, houve essa troca de carícias entre os dois, mas pelo que diz a imprensa golpista, né? O Bolsonaro, ele falou que entraria no partido, mas que o 03, o filho dele, assumiria o comando aí do diretório do partido em São Paulo, né? Aí o Valdemar da Costa Neto disse, calma aí, você é presidente da República, mas quem manda no meu partido sou eu. Ou seja, Bolsonaro queria entrar aí já botando a bunda na janela, né, como diz no ditado popular, e o Valdemar Costa Neto falou, não, aqui não, aqui não. Enfim, isso demonstra aí uma grande crise aí dentro do bloco golpista, né, e a gente observa aí que o Bolsonaro, ele tá ciscando aí, mas não consegue um acolchombramento aí da direita, né, até porque a direita, ela, na verdade, ela não gostaria que fosse o Bolsonaro, como você disse, né, Tony? Se não tiver outro da direita, se não conseguirem lançar o candidato da terceira via, não conseguirem emplacar aí um Dória, um Eduardo Leite, um Ciro Gomes, ou o Moro, né, como surgiu agora recentemente, eles vão de Bolsonaro de novo. Então, há esse cerco aí também, né, e essa crise dentro do bloco golpista. Ok, Davi, é isso aí. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, saudando aí o pessoal comentando, pedindo a vocês aí, né, que mandem aí, nós estamos contando aí com
No começo do programa, nós tivemos aí a Célia Lame se inscrevendo como membro bronze, e nós queremos que você se inscreva também, né? Torne-se membro do nosso canal, e, sendo membro ou não, você pode mandar aqui a sua contribuição, o seu superchat, fundamental para a gente sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, tem crise pela direita, mas tem crise também pela esquerda, né? E uma arma da direita golpista, né, é procurar pressionar aí em torno da divisão da ala bolsonarista, que é a ala que tem, da direita é a única ala que tem algum apoio popular, né? Mas isso não é... Para combater, para derrotar Lula, é preciso criar esse clima de que quem vai derrotar o Bolsonaro é a direita, né? São os inimigos do povo. Mas tem gente na esquerda trabalhando para dividir a esquerda, né? E uma prova disso é o fato de que importantes partidos da esquerda, como é o caso do PSOL e do PCdoB, não aprovaram em seus congressos recentes o apoio à candidatura presidencial do ex-presidente Lula, né? Nenhum desses dois partidos se posicionaram nos seus congressos, realizados nos meses passados, agora no mês de outubro, a favor da candidatura do Lula, mostrando claramente que eles estão jogando numa política de divisão da esquerda. Bom, e no Congresso do PSOL, o partido se apresentou de maneira dividida, porque tem gente procurando chantagear o PT, né? Chantagem contra o Lula não falta. Hoje o Lula... Tem até uma imagem, vou pedir para a produção colocar aí para a gente, porque hoje o Lula fez uma declaração inteligente, porque, interessante, muita gente acompanha na imprensa golpista de procurar apresentar o Alckmin como vice do Lula, já como se fosse favas contadas. E o Lula fez uma postagem a respeito dessa questão do pessoal ficar escolhendo o vice para ele, né? Assim que a produção achar, nós vamos mostrar aí a própria declaração do Lula, né? Mas, quer dizer, por todos os lados, é a tentativa de extorsão do Lula. Lula, a gente só apoia você se você aceitar aqui o Zé Manuel aqui, né, vai ser o candidato ao governo. Então, o PSOL quer exigir aí o apoio ao Boulos em São Paulo, né? O PCdoB sabe-se lá que é mundos e fundos, como aconteceu na eleição passada. O PSB, né, querendo o governo de São Paulo, o apoio ao Freixo no Rio de Janeiro, como se fosse o Lula que precisasse do apoio desses políticos falidos, sem apoio popular, né? Quando, na realidade, o que acontece é exatamente o contrário, né? É toda essa escória, né, que... Bom, está aí a declaração do Lula. Já tenho 22 vices, né? Porque tantos foram os vices que foram indicados para ele até agora. Enquanto ainda nem decidisse seu candidato. A escolha de um vice tem que ser levada muito a sério. Tem que ser alguém que some e que não tenha divergência, né? Veja a declaração do Lula no momento que estão procurando apresentar que já estaria acertado aí que o Alckmin vai ser o vice. Ele fez essa postagem no dia de hoje, né? Ele já tem 22 vices, porque foram tantos os vices que foram indicados. Teve gente até que teve a ousadia de dizer que o Lula deveria ser vice, né? Que ele deveria desistir da candidatura e apoiar aí o abutre do Ciro Gomes, né? Fazer como foi feito lá na Argentina, cujo resultado desastroso nós vamos falar daqui a pouco, né? Onde a principal candidata da esquerda burguesa, né, do Partido Peronista, virou vice, né, de um político direitista do seu próprio partido, e o resultado o pessoal está colhendo agora. Bom, pois bem, na esquerda, né, uma sublegenda do PSOL, um partido que, desde que nasceu, existe e aparece nas eleições para apoiar os candidatos do PSOL mais importantes no país. Por exemplo, em São Paulo, apoiou a candidatura do Boulos desde a primeira hora no ano passado, fez a mesma coisa em vários outros lugares, né? A UP, a chamada Unidade Popular, lançou, mostrando que essa é a política de um setor do PSOL, dividir a esquerda, né? Tá aí o Péricles, que aparece aí ao lado do Boulos, ele foi lançado aí pela Unidade Popular como pré-candidato à presidência da República pelo partido,
né? Ele que foi aí um cabo, o UP, que foi um cabo eleitoral do Boulos, né? Do Boulos, cujas denúncias não param de crescer, né? De ser um elemento que está na folha de pagamento, né? De instituições ligadas não só ao capitalismo, né? Aos monopólios, como é o caso da Folha de São Paulo no Brasil, mas entidades, né? O IRE, que tem vínculos com órgãos do imperialismo norte-americano, né? O IRE, que é uma fundação, né? Que, como vem sendo denunciado aí nas matérias da Rede Globo, tem aí nos seus quadros gente, o general Etchegóin, né? Gente aí da extrema-direita, entre outros. Bom, o Pérez, se mostrando aí como uma sublegenda do PSOL, está colocando em prática ele que foi candidato a vice-prefeito, né, do PSOL lá em Belo Horizonte nas eleições passadas, agora foi lançado aí como pré-candidato à presidência da República, como parte dessa política de dividir a esquerda, né? Quando o momento é claramente a necessidade de unificar a esquerda em torno do único candidato, né? Um candidato que é representativo da luta. Esse rapaz aí ninguém conhece, né? Ninguém sabe de onde veio, o que ele faz. O Lula é uma liderança consolidada, né, da luta dos trabalhadores no país, independentemente das diferenças políticas que nós possamos ter com ele. Fica evidente, né, o AUP, que faz aquilo que o PSOL quer, né, que atua como uma sublegenda do PSOL, fazendo o esquema político do PSOL, lançar aí pré-candidatos, né, obviamente não é nenhuma pretensão de tipo eleitoral, mas é para se colocar no mercado, né, para dizer assim, que não há unidade em torno de derrotar a direita, né, não há unidade em torno de garantir, né, que as organizações de luta dos trabalhadores, né, num momento tão grave como a gente tem pela frente no Brasil, precisam se unir em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A direita agradece, né? A direita agradece essa e qualquer outro tipo de iniciativa que seja tomada para dividir os trabalhadores, né, no momento em que eles mais precisam de unidade, né, em torno do enfrentamento com a direita, que é óbvio, no próximo período, vai se dar de maneira muito clara também no terreno eleitoral, até de maneira fundamental, porque a expectativa da população, né, é garantir uma derrota, não só do Bolsonaro, mas de toda a direita, através da vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a gente vai em frente, vamos entrar aqui na pauta internacional, que tem vários destaques aqui no nosso programa, e a crise está levando a divisão da direita em todo o mundo, né? A gente vê a guerra aqui entre os setores da direita no Brasil, e hoje, nos Estados Unidos, tem mostra que as eleições passaram, mas a guerra continua, né, entre os setores da direita. Vou passar para o Davi para ele anunciar aí a notícia do dia dos Estados Unidos. Exatamente, Toninho. A crise ela não é só no Brasil, não. A crise, até num país imperialista como os Estados Unidos, tem crescido muito, né? Inclusive, a derrota do imperialismo estadunidense para o Talibã foi uma derrota acachapante para o Biden, né? Então, o que ocorreu foi o seguinte: o Steve Bannon, né, o aliado e estrategista do ex-presidente Donald Trump, os republicanos, ele se entregou hoje ao FBI e ele é acusado de ter desobedecido o mandado do Comitê Legislativo que investiga a invasão do Congresso, né, do Capitólio, em 6 de janeiro. Né? A gente vê aí uma clara luta aí dentro do seio da burguesia, né? E isso fica claro pela própria declaração do Bannon, né? Ele falou o seguinte: estamos derrubando o regime de Biden. Eu quero que vocês fiquem focados. Isso é só ruído, disse ele antes de se entregar. Ou seja, há uma crise aí que se acumula desde as eleições, né, onde houve uma operação aí para fazer com que o Biden se elegesse, né, utilizaram aí da cartilha
identitária, né, Toninho, como a gente tem visto aqui no Brasil também, e conseguiram eleger o Biden, né, tiraram o Trump, né, que o Trump foi aquele político, né, colocado ali meio que, não é aquele político típico do imperialismo, né, é um político burguês de direita, mas conseguiram voltar aí com o domínio aí do Estado estadunidense, né, com o Biden utilizando aí a falácia aí da defesa da democracia, sendo que o Biden tem uma vice aí que é responsável aí pelo encarceramento da população negra, aí, a população oprimida dos Estados Unidos, né? Então a gente vê que essa crise aí dentro da direita, ela também cresce nos Estados Unidos, né? Ok, destaque importante aí feito pelo companheiro Davi. Bom, agora nós vamos entrar num tema, também num outro tema central do nosso programa, um tema internacional, mas que teve aí importante repercussão também hoje no Brasil. Então, vou começar aqui falando da repercussão no Brasil e depois vou passar para o companheiro Davi comentar também a mobilização ocorrida lá fora no exterior, principalmente no país alvo, né, de duros ataques por parte do imperialismo, o imperialismo que está em crise, aí, como o Davi destacou, mas tem uma coisa que a burguesia se unifica para atacar os trabalhadores, né? Então, mesmo com o capitalismo dividido, o ataque, o cerco que havia antes contra Cuba, ele se mantém no governo do Biden, né? É realizado por governos que se dizem de esquerda, né? Governos europeus, por exemplo, né? É uma unidade da burguesia, do imperialismo mundial, né? O cerceamento, o bloqueio a Cuba, a Revolução Cubana. E Cuba resiste, né? E hoje, aqui no Brasil, foram, em escala internacional, a direita, né, patrocinou aí uma intensa campanha chamando atos contra o governo cubano, contra o povo cubano, a favor, né, de um golpe de Estado. E a mobilização em defesa da Revolução Cubana, do povo cubano, alcançou dimensões internacionais. Bom, a imagem que vocês estão vendo aí é do ato aqui em frente ao consulado em São Paulo, né? Teve ato em várias outras cidades, em vários outros consulados. Nós vamos mostrar aqui ao longo aí dos próximos programas aqui da nossa programação, mas nós vamos mostrar um vídeo, inclusive, aí. Queria destacar que teve manifestações também na Europa, né? Teve em vários países. Vocês estão vendo aí o PCO, junto com Cuba, Viva a Revolução e contra o embargo, né? Também realizando protestos nos Estados Unidos, na Europa, né? Junto com companheiros da esquerda de todo mundo, que tiveram essa posição combativa, acertada, né, de ficar do lado da revolução, de ficar do lado do povo cubano, dos trabalhadores, contra o imperialismo. Bom, e em São Paulo, como em todo mundo, a direita anunciou, inclusive, que ia fazer um protesto, que ia para frente do consulado cubano, fazer uma provocação, como eles já fizeram em outros momentos. Bom, mas a esquerda se uniu em defesa de Cuba, né? E a direita não conseguiu chegar nem perto do consulado, né? Porque a direita é boa de conversa e ela é boa de gogó quando a esquerda não age. Mas quando a esquerda se une e se mobiliza, a direita corre, né? Então, hoje os companheiros em São Paulo deram aí um exemplo, tendo à frente aí os companheiros dos comitês de luta, do PCO, a bateria Zumbi dos Palmares, mas com companheiros da esquerda, do PT, do PCdoB, do MST, estiveram aí junto ao consulado cubano, né, para defender o consulado, apoiar o povo cubano contra os gusanos, né, contra a direita financiada pelos Estados Unidos. Aí tem um vídeo, a produção vai soltar para a gente, uma das intervenções de um companheiro nosso lá em frente ao consulado. Pode soltar, produção. Que, na verdade, encobre suas reais intenções e seu verdadeiro papel, que é dar golpes de Estado no mundo inteiro. E o NED financia, com dinheiro do governo dos Estados Unidos, os gussanos, que na verdade não são cubanos, né, que defendem
os Estados Unidos, o imperialismo e a destruição de todas as conquistas sociais alcançadas durante 60 anos de Revolução Cubana. O NED, ele patrocina golpes de Estado na Venezuela, na Nicarágua, né? O que está acontecendo na Nicarágua também é financiado pelo NED. Esse NED está aqui no Brasil também, financiando o golpe de Estado em 2016, financia o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a direita golpista brasileira recebe dinheiro diretamente do governo dos Estados Unidos, assim como os golpistas cubanos. Portanto, são agentes do imperialismo também, assim como os russanos. Então isso daí é uma luta da classe operária brasileira, da classe operária cubana, dos trabalhadores e povos de toda a América Latina contra um inimigo em comum que é o imperialismo e seus agentes, companheiros. A gente precisa todo mundo entender, né, que o principal inimigo do povo brasileiro é o mesmo inimigo do povo cubano, que é o imperialismo norte-americano principalmente. E esse ato aqui representa essa unidade, essa solidariedade latino-americana dos brasileiros com os cubanos na luta comum contra o imperialismo e os seus agentes. Assim como os cubanos derrotaram a tentativa de golpe do 11 de julho em Cuba, derrotando novamente, nós devemos prestar toda a solidariedade e apoio nessa vitória do povo cubano e, ao mesmo tempo, lutar contra o golpe e os lacaios do imperialismo no Brasil, e assim a gente luta tanto pelo povo brasileiro, como pelo povo cubano, como todo o povo da América Latina. Queria agradecer a todos os companheiros do consulado, todos os companheiros dos partidos e movimentos de esquerda que estão aqui, e é isso. Viva Cuba, abaixo o imperialismo de Cuba, do Brasil e de toda a América Latina. Obrigado. Aí, vocês viram aí a intervenção do companheiro Vasco, no ato em frente ao consulado aqui em São Paulo, manifestações que aconteceram também em vários países pelo mundo afora, e outros na embaixada também lá em Brasília, e a nossa saudação aí a esse exemplo importante. Bom, só antes da gente... mas nós temos, antes da gente falar... Bom, nós vamos mostrar agora a posição de Cuba, o que aconteceu lá em Cuba, né? E depois vamos mostrar também aquela ala da esquerda, vou deixar para o companheiro Davi comentar aquela ala da esquerda que se colocou do lado do imperialismo, né? Ficou contra a revolução, né? Contra o povo cubano e se posicionou ao lado dos imperialistas patrocinados pelos Estados Unidos. Vocês viram aí o companheiro Vasco denunciando, né? Os órgãos, as ONGs, as chamadas ONGs, que distribuem dinheiro para certos grupos de esquerda, para certos políticos da esquerda brasileira, né, fazerem demagogia, se passarem por esquerdistas, quando estão sendo financiados, né, pelos setores que patrocinam a luta contra Cuba, a luta pelos golpes de Estado em Cuba e em toda a América Latina. Bom, mas para saber o que aconteceu em Cuba, para a gente comentar sobre esse tema, eu vou passar então para o companheiro Davi. Vai lá, Davi. Bom, em Cuba, a população, né, que defende a Revolução Cubana, o legado da Revolução Cubana, não permitiu que os gusanos se apresentassem e tentassem dar mais um golpe aí, mais uma tentativa de golpe contra o governo cubano, né? Então, a imprensa golpista chegou a declarar aí que alguns músicos tentaram sair de casa e não conseguiram sair de casa porque simpatizantes do governo castrista, né, não deixaram eles saírem de casa. Então, isso demonstra que lá em Cuba, a população não fica à mercê aí, a reboque da direita para fazer qualquer coisa, né? Ela sai às ruas mesmo e não deixa realmente a direita se mobilizar, né? É bem entendido lá em Cuba que a única forma de evitar que o imperialismo derrube o governo cubano é uma ampla mobilização das massas, né? A gente tem essa clareza política do povo cubano, ela não permite que a direita se crie, né? Esses ratos de laboratório aí dos Estados Unidos não têm chance em Cuba, né? E já tentaram de diversas formas, mas não conseguiram até hoje. Mas o que chama atenção, Toninho, é que aqui no Brasil, né, nós fizemos um chamado aí amplo, né,
E aqui no Rio, por exemplo, hoje na manifestação aqui em solidariedade ao povo cubano, nós tivemos a presença aí do companheiro André Constantini, sempre com a gente, né, alguns companheiros do PT, companheiros do Comitê de Luta aqui do Rio, e os companheiros da Fiche, né? Mas a galera aí que gosta de ficar usando, o pessoal da esquerda pequeno burguesa que gosta de ficar usando chapeuzinho de Cuba, na verdade não apareceu, Toninho. O pessoal não saiu às ruas aqui no Rio, tirando o PCO e esses outros setores aí de esquerda, não tivemos aí a presença aí de um amplo setor da esquerda. Isso indica que essa política aí da esquerda, né, que critica, né, que não sai em defesa do governo cubano, porque o governo cubano não seria um governo democrático, o que é uma falácia, né? O governo cubano ele dá de 10-0 em questão de democracia em relação ao governo brasileiro, por exemplo, né? Lá a participação popular é muito mais intensa, muito mais verdadeira do que aqui, né? Aqui no Brasil nós tivemos a eleição do Bolsonaro, né, demonstrando que de democrático esse regime não tem nada, né? O principal aí candidato aí, o candidato que tem maior apoio popular, que é o ex-presidente Lula, nem sequer pôde participar das eleições, né? Então a esquerda ela se coloca aí nesse limbo político, ficando a reboque da direita e não apoiando, né, de maneira resoluta aí a população cubana contra os ataques do imperialismo. Ok. Só faltou a gente mostrar, Davi, vamos mostrar aqui as imagens, tem aí a produção, tem as imagens para a gente, dos dirigentes do PSTU, né, um partido que vergonhosamente se diz socialista, né, que se diz até trotskista. Está aí o presidente do PSTU, o companheiro Zé Maria, apoiando as manifestações da direita cubana, né, usando aí a hashtag que foi divulgada, foi patrocinada pelo imperialismo. Está aí outro dirigente do PSTU, Eduardo Almeida, né, defendendo a liberdade dos presos políticos em Cuba, né, que são presos políticos justamente por estarem tramando a favor do golpe, né, contra o governo legitimamente eleito. Imagina o seguinte, é como se o governo do PT tivesse acertadamente, durante o golpe de Estado, colocado na cadeia toda essa corja, né, que estava tramando contra o país, Aécio Neves, Moro, né, que são tudo farsantes, criminosos, né, agiram para entregar a Petrobras, agiram para destruir os empregos, né, para acabar com a previdência dos trabalhadores. Se o governo tivesse tomado uma atitude e o pessoal fosse fazer campanha, né, para libertar, né, para colocar em liberdade aqueles que querem entregar Cuba, né, apoiar o golpe de Estado. Quer dizer, é um papel vergonhoso para um partido que se diz de esquerda. Não é à toa, né, que o PSTU foi o mesmo partido que apoiou o golpe de Estado no Brasil, né, que tinha como palavra de ordem fora Dilma, fora todos, né? Depois que a Dilma foi embora, todos eles esqueceram. E hoje eles são dos partidos que pregam, né, a unidade com todos, né? A unidade com Dória, a unidade com o DEM, a unidade com Ciro Gomes, a unidade com todos os golpistas, né, contra, né, e continuou nessa unidade contra a esquerda, né? Eles se solidarizaram aí, por exemplo, quando o PSDB foi atacado duramente, né, pelos militantes do PT e do PCO, revoltados, né, pela farsa que esses bandidos responsáveis pela situação de miséria do povo quererem se passar por adversários do Bolsonaro, quando eles nem estão nem aí para o impeachment, não querem nada, né? O pessoal ficou do lado dessa direita, dessa corja. Bom, e aí a gente vê o pessoal, que papelão, que coisa vergonhosa, né? Que coisa humilhante, né? Que decadência, né? No final da linha, né? Um partido aí que indevidamente no passado se reivindicou em nome do trotskismo, Trotsky, que junto com todos os revolucionários foram sempre aí defensores da luta dos povos oprimidos contra o imperialismo, e eles adotando essa posição que não tem nada a ver com socialismo, com trotskismo, com absolutamente nada, é pura capitulação. Tem gente que faz isso aí por dinheiro, né, que está recebendo, né? Isso levanta... é muito ruim, né, porque a direita... Tem gente que faz isso para... O dinheiro aparece de várias formas: financiamento direto, apoio a projetos, entre aspas, sociais,
né, prestígio da direita, que dá espaço na imprensa, né, para quem defende essas posições reacionárias, né, organiza institutos, subsidia, né, institutos junto com a direita, né, para defenderem a democracia, dizem eles. Né, e a democracia que eles defendem, a gente sabe qual é a democracia do pau no lombo dos trabalhadores. Bom, para a gente passar para o último tema internacional do dia, vamos entrar aqui no balanço, um breve balanço, né? Vai ser motivo aí de matéria, de uma análise na Causa Operária TV. Amanhã tem análise política em transmissão simultânea com 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e com certeza vai ser um tema que vai estar em destaque, né? Porque o governo nacionalista da Argentina, né, colheu maus resultados, aí, se saiu mal nas eleições naquele país. Né? Como já tinha ficado, como era previsível desde as eleições primárias realizadas no mês passado, as eleições confirmaram, né, a tendência de retrocesso do partido do presidente Fernandes e da vice Cristina Kirchner. E ele acabou ficando em segundo lugar nas eleições, à frente de todos, né, comandado aí pelos peronistas. Eles se recuperaram um pouquinho, ficaram um pouquinho acima da votação obtida nas primárias. Né? Na primária, eles tiveram 32,43% e agora tiveram 33,57%, um crescimento muito pequeno, residual, um pouco mais de um ponto percentual em um mês. Bom, mas, por sua vez, a direita, liderada pelo Macri, né, setores tradicionais da direita, que tinham obtido 41,5% nas eleições primárias no mês passado, alcançaram, nas eleições de ontem, eleições que renovam uma parte do Congresso Nacional e do Senado Federal, eram eleições nacionais, e também houve eleições nos estados. E essa direita obteve 41,97%, praticamente 42% dos votos. Né? Bom, junto com isso, houve um crescimento expressivo da extrema-direita, né? Principalmente na capital, em Buenos Aires, a extrema-direita chamada Terceira Via. Lá, a extrema-direita, né, se intitula diretamente Terceira Via. Obteve 4,96%, praticamente 5% dos votos. Né? A esquerda, né, os setores da esquerda agrupados aí na frente de esquerda, cresceram também, na realidade, reduziram, tiveram menos votos do que nas eleições primárias. Né? Nas primárias, a esquerda teve 5,95%, e nas eleições de ontem, 5,91%. Mas, mesmo assim, né, a esquerda, que não tem uma política de unificação, né, contra a direita na Argentina, né, não procura levantar um programa para mobilizar os setores aí, historicamente, do movimento operário argentino, dos setores populares, atrelados ao partido tradicional que é o peronismo na Argentina, que é um partido burguês, né, mas que tem vínculos com setores do movimento dos trabalhadores. A esquerda, que tem uma preocupação de tipo eleitoral parlamentar, é uma espécie de PSOL no Brasil, não tem nenhum grande apoio popular, né? E elegeu 2 deputados a mais, passou de 2 para 4, né? O que não muda em nada o quadro significativo, o quadro fundamental da situação política, mas que tem uma situação nova. É a primeira vez em décadas e décadas que o parlamento argentino, né, o Senado, por exemplo, vai ser formado por uma maioria pertencente à direita. Né? Esse é um dado importante da situação, que mostra, só para a gente ter uma ideia, a frente comandada pelo peronismo tem 31 senadores nesse momento, né? E a frente comandada pela direita macrista, 35, e a Terceira Via elegeu um senador. Né?
E, dessa maneira, dos blocos principais, aí a direita, quer dizer, passou a ter uma maioria no Senado, que é presidido por uma regra constitucional argentina pela vice-presidenta da República, a Cristina Kirchner, né? Bom, na Câmara dos Deputados, por sua vez, também os setores nacionalistas perderam algumas cadeiras, né? Houve um retrocesso na situação, né? Apesar de que, como a disputa não envolvia todas as cadeiras, né? Das 200 só para a gente ter uma ideia, né? São 257 deputados no parlamento, na Câmara dos Deputados argentina. A frente Juntos por El Cambio, que é a frente liderada pelos peronistas, tem 116 deputados. E a frente... desculpe, eu inverti a situação. Frente de Todos, liderada pelo peronismo, 118. Né? E o quórum para aprovação de qualquer medida é 129. Quer dizer, o peronismo perdeu a maioria absoluta e a direita macrista passou a ter 116 deputados. A direita, né, a terceira via, 7 deputados. Esses dois blocos juntos são maiores, passam a ser maiores do que o peronismo. E a esquerda, 4 deputados. Né? Mas, de qualquer maneira, a direita, né, passou a obter aí uma maioria, somando-se as duas alas da direita no Congresso, na Câmara e nos deputados. E diretamente no Senado, pela primeira vez, praticamente um século, desde 1940, né, desde a ascensão do peronismo, fora os períodos em que o Congresso não funcionou, de golpes militares, né, o peronismo nunca esteve minoria no Senado. Né? Vai ser a primeira vez, uma derrota, mostra aí o fracasso da política de tentar realizar um governo de colaboração com a burguesia, né, coisa que muita gente vê como um modelo também para o Brasil. Os setores que defendem a política de frente ampla, né, a esquerda nacionalista, que lá não é dirigida por um partido ligado aos trabalhadores, um partido mais à esquerda, como é o caso do PT, mas por um partido burguês, teve como candidato um candidato muito reacionário, né, da ala direita do peronismo, Fernandes. Né? Essa situação foi aceita pela ala esquerda da Kirchner, e o governo vem sendo um desastre, aceitando aí os compromissos com o Fundo Monetário Internacional e impondo uma política de austeridade contra os trabalhadores. E o resultado está aí, a direita crescendo, né? Mostrando claramente que, sem uma política de enfrentamento por parte da esquerda, o caminho vai no sentido da recuperação da direita e do ataque aos trabalhadores. Bom, deu a nossa hora, né? A gente ia falar um pouquinho de futebol, mas fica para o Zona do Agrião, que está chegando aí na quinta-feira, tem Zona do Agrião. Só vou pedir para a produção colocar um card que a gente já está anunciando, né? Uma coisa que a gente pretende fazer em todo o país, mas em São Paulo já tem propaganda, depois os outros estados o pessoal pode me mandar, que é o seguinte: dia 27 tem a final da Libertadores, né? O melhor futebol do mundo, 2 times brasileiros, né? Um do Rio de Janeiro, do Davi, né? E o meu time, que é o Flamengo, e outro paulista, que é o Palmeiras, né? Disputando a final da Libertadores da América, um dos melhores, mais importantes campeonatos de futebol do mundo. E nós vamos organizar aí eventos no Centro Cultural Benjamin Perret. Sopraram aqui no meu ponto, que é o time do encarregado da produção do programa, né? Palmeirense. Né? Você vê que aqui a gente trabalha em harmonia, Flamengo e Palmeiras. E no dia 27, nós vamos realizar aí uma atividade para assistir juntos, né? A final da Libertadores, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja, se confraternizar, seja lá qual for o resultado, né? Com todo mundo torcendo, obviamente, para o seu time. Tenho certeza que a torcida do Flamengo vai ser ainda maior, que ela já é a maior torcida do país, mas
Por exemplo, toda a torcida do Corinthians vai estar torcendo para o Flamengo, e o Palmeiras só vai ganhar o reforço de alguns torcedores do Rio de Janeiro, que vão ficar torcendo aí para o Flamengo não ser o campeão, né, para não serem zoados aí pelos flamenguistas. Mas, de qualquer maneira, fica o convite, você já se prepare. A partir da semana que vem, de amanhã, nós vamos estar divulgando aí, você fazer a sua reserva, porque as vagas são limitadas, e você participar desse evento, né, junto aí com os companheiros. A produção já colocou na tela também, nós vamos divulgar essa semana. Domingo acontece um evento importante dos professores, dos educadores em luta, os trabalhadores da educação, para debater aí os rumos, né, da perspectiva das categorias diante das derrotas sofridas aqui em São Paulo, mas em todo o país, né, porque os servidores públicos e os professores estão andando de marcha ré, e é preciso lutar por uma nova direção para nossas lutas. Então, você está convidado a participar aí, vamos realizar uma discussão. A gente vai falando mais disso ao longo da semana. Eu agradeço muito ao Davi aqui pela participação, espero estar junto outras vezes com ele aqui. Não foi a nossa primeira vez, né? E resumo do dia, volta amanhã. Davi, encerra aí dando seu boa noite para o pessoal, vai lá. Uma boa noite, companheiros. Até o próximo resumo do dia. Acompanhe a programação da Causa Operária TV. Inscreva-se, torne-se membro e ajude a construir essa imprensa revolucionária independente. Mas vou passar de novo para o Toninho, que tem um recado aqui. Não, só eu já ia me esquecendo aqui de agradecer a Neide Matar, né, que mandou sua mensagem aqui, membro por 30 meses do nosso canal. Fazendo um comentário aqui sobre um superchat também do companheiro Duarte, né, dizendo que a Globo está fazendo propaganda massiva de que a Covid é coisa do passado, né? Aí ele apresenta dados que eu queria até que depois ele enviasse para a gente a fonte, porque os dados que ele divulga aqui não correspondem ao que vem sendo divulgado. Obviamente que a gente sabe que os dados são todos falsos, mas ele apresenta um número que é até superior ao número de mortos que vem sendo anunciado no Brasil. E ele diz que são números de São Paulo. Então, depois, se ele puder passar a fonte para a gente, porque não corresponde ao que vem sendo... Por exemplo, no dia de ontem se divulgou aí 61 mortes em todo o país. E ele fala aí de um número de 400, 500 mortos em São Paulo. É evidente que os números são falsos, né? Nem de longe não vamos acreditar no número do Dória e de seja lá quem for. Mas seria bom para a gente se referir nos números, a gente ver de onde que são... Pode mandar para a gente não tem nenhum problema. Agradecer também a companheira Edna Costa, que mandou aí uma figurinha muito simpática e colaborando aqui com o nosso programa. A todos vocês que participaram aí, nossos amigos que mandaram superchat, que mandaram mensagem, muito obrigado. Forte abraço e amanhã tem mais resumo do dia às 20h30 aqui na Causa Operária TV. Até amanhã.